Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer primeiramente por vocês terem respondido aquele questionário, feito aquela inscrição. Foi muito importante para a gente mensurar quantos já usam o programa, quantos ainda têm muitas dúvidas, né? Quantos nunca usaram, né? Quantos usam o Word para fazer as escrituras. Então, isso nos ajudou muito a gente preparar uma aula que atendesse a necessidade de todos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começando. Isso vai ficar gravado no YouTube, então quem chegar depois vai poder assistir, depois a gente publica. Nossa agenda de hoje. Nós teremos uma aula teórica, vamos explicar o módulo de procurações teoricamente, dando uma visão geral do que é, o que ele faz, tá? A Cleide da ouvidoria, vai fazer isso. A segunda parte, o Eduardo, do Departamento de Implantações, vai dar uma aula prática, ou seja, executando o programa e mostrando como que ele funciona. Depois nós teremos esclarecimento de dúvidas, que eu acho que é a parte onde a gente vai gastar mais tempo, e eu sei que vocês têm várias dúvidas. E no caso, hoje, a gente tem o Jonatas, que vocês já conhecem, já participou de quase todas as masterclasses. Tem o Cássio também, que já participou de algumas. E o Edson é a primeira vez que ele está participando. O Edson participa do Departamento de Implantações e ele faz um trabalho muito legal de construir minutas para um produto que a gente vai produzir mais para frente para vocês. Então, o que a gente vai estudar hoje, né? Nessa questão da escritura, a gente tem várias coisas para estudar, mas como a gente já teve uma masterclass antes sobre procurações e também sobre como configurar documentos de outros módulos, para quem participou dos outros vai ficar muito mais fácil, mas de qualquer forma a gente vai estar explicando bem detalhadamente. Quais são novidades que a gente quer passar para vocês hoje? Bem, nós temos uma novidade que é com relação ao Departamento de Suporte Técnico. A pedido de vocês, nós estamos mudando o horário de atendimento do suporte técnico, antecipando, ou seja, ele começa um pouco mais cedo. O horário antigo era de 9 às 17. Agora, a partir do dia 31, tá? Então, a partir da semana que vem, o atendimento via telefone começa mais cedo. Então, se você precisar de atendimento às 8h30, você tem que ligar, tá? Telefone do suporte técnico, eles vão atender. Se você for falar por chat ou pelo WhatsApp, aí eles não atendem, tá? Só começam a atender às 9. Mas se você precisar de suporte às 8h30, tem que ligar via telefone, tá bom? Depois a gente repete essa informação para as pessoas que entrarem depois. Então, isso foi uma solicitação, uma pesquisa que a gente fez da necessidade de vocês e a gente aumentou meia hora aí no atendimento, tá bom? Os releases últimos que a gente liberou, né, para quem não está atualizando, nós já estamos no release 2.86 ou 87, acho que 87 semana que vem, né? Toda semana liberamos releases. Tem duas alterações que são específicas para quem tem procurações de escrituras. Então, uma delas é a possibilidade de você personalizar o cabeçalho, aquela numeração de página, sabe? Você quer colocar com uma fonte diferente, com um espaço diferente de altura, que coloque no verso também, tá? Uma outra coisa que foi modificada é ter um controle de ajuste do texto justificado quando a escritura é muito longa, né? Estava dando alguns problemas, então isso foi arrumado, tá bom? E hoje nós teremos uma promoção especial. Nós temos a presença do Fábio. Oi, Fábio, dá um oi para a gente aí.
O Fábio, ele é do departamento comercial. Pode falar, Fábio. Liga seu áudio. Seu áudio está desligado. Espera aí, só um minutinho que eu acho que ficou bloqueado o áudio dele. Aí, foi. Foi pegadinha, hein? Porque eu coloquei aqui para falar, não deixaram. Desculpa aí, desculpa aí. Ó, já comecei a suar aqui, ó. Gente, começar aqui. Meu nome é Fábio. Alguns aí que estão como clientes aí já me conhecem. Eu sou do setor comercial. Estou muito feliz aqui de estar participando dessa Masterclass. Espero que seja muito proveitoso para vocês, né? Tenham todos um excelente aprendizado. E gostaria de falar para vocês que no decorrer dessa Masterclass, a gente vai ter aí uma novidade especial para vocês. Aí eu vou falar aí conforme for decorrendo a Masterclass, tá? Perfeito, Fábio. Muito obrigada. Muito bem. Agora nós vamos começar, de fato, a aula. É uma aula teórica. Eu vou dar uma visão geral de como é o módulo, tá? Primeiro, para quem já tem um módulo, ele obedece esse padrão de abas, né? Cada aba contém uma informação. A primeira aba, ela tem um campo muito importante, aliás, dois, que é esse campo ato e natureza de escritura. Quando você seleciona esse tipo, é uma escritura de cessão de direitos, por exemplo. Não, é uma escritura de inventário. De acordo com o que você escolher aqui, essa informação ela vai definir o que vem depois. Por quê? Porque o SENSEC, ele fala assim, se for uma escritura de compra e venda, por exemplo, quais são as partes que você tem que informar? Que qualidades essas pessoas são? Outorgante, outorgado, se é um inventário, falecido, viúvo, herdeiros, inventariante, advogado. Então, a importância dessa tela é isso, você definir que ato que você está fazendo. Lembrando que os tipos que aparecem aí, as naturezas que aparecem aí, são as definidas pelo SENSEC, tá bom? Digamos que tenha uma natureza que você acha, nossa, mas eu queria que aparecesse no texto diferente. Então, você tem o campo de baixo, que complemento da natureza, você escreve do seu jeito, para que saia no documento do seu jeito, tá? As partes do ato. Quem está fazendo parte disso? Nós temos uma tela onde você pode listar todas as pessoas com os seus cônjuges, se tem assinante a rogo, se tem testemunha, se tem procurador. É aqui que você também coloca aquele código hash daquela central de indisponibilidade. E você tem ali uma visão geral de todo mundo que está participando com o seu CPF, e essa informação que vem aqui, que está nessa tela, é que vai para a SENSEC. E quando você vai fazer o documento, para que você retire essas informações, tudo que digitou aqui apareça no documento, você usa uma função que é a número 650, que depois o Eduardo vai explicar com detalhes. A próxima aba, aliás, nessa aba, quando você pede para incluir, tem a tela quando é pessoa física e quando é pessoa jurídica, né? Especificando direitinho o que é cada um. Depois, dependendo da escritura, ela envolve bens, né? Então, podem ser bens imóveis ou pode ser um bem geral. Então, por exemplo, quando for apartamento, terreno, são informações que você tem que compartilhar com a Receita Federal. Então, o primeiro campo ali é tipo de bem. Então, pode ser um imóvel urbano ou rural, ou qualquer bem. Então, no caso de inventário, deixou conta bancária, deixou joias, deixou ações, essas coisas você não informa para a DOI. Então, essa tela é muito importante ser preenchida. Essa tela é dividida em duas partes. A parte de cima,
são os campos exigidos pela DOI, tá? E também, na parte de baixo, você tem a descrição que você quer que saia na sua escritura. Então, existe um recurso, você clica naquele botão, gerar descrição completa, ele pega todos os dados que você preencheu ali e monta um texto, tá? Esse texto pode ser configurável também. E tem uma função, que é a 622, que é a que você usa para colocar na minuta, para que saia o que você digitou aqui. A próxima informação tem a ver com o que você vai fazer, qual é o negócio. Então, você definiu as pessoas, definiu quais são os bens que está sendo tratado, qual é o negócio? É uma compra? É uma cessão de direitos? E aí, o que você faz? Você escolhe, existem modelos, né? Algumas pessoas fazem o próprio modelo, alguns veio da instalação, mas você pode configurar esse modelo. Como que se configura esse modelo? Você cria, além do texto, você cria campos. Então, por exemplo, eu gostaria de fazer uma escritura em que eu preciso saber o valor do negócio, a quantidade de prestações, o valor da prestação, enfim. Então, você tem a possibilidade de criar esses campos e depois, nessa mesma tela, você vai preenchendo e ele monta o texto baseado numa minuta. Assusta, né, ver isso aí. Mas é assim, tudo que está em amarelo são os dados variáveis, e o que está em pretinho é o dado físico. Essa informação aqui, ela fica numa função chamada 640. Daí, quando eu for definir a minha minuta, eu tenho lá, qualifico as pessoas, caracterizo o bem, e depois eu digo o que vai ser feito, qual é o negócio, qual é a transação. Nós também temos uma tela em que mostra o resumo da escritura. Então, você já vê lá, ó, quem vai ser o escrevente que vai assinar o ato, quem é o outorgante, está participando do ato, não está, quem é o outorgado, quais são os bens. Aparece nessa tela, fica fácil de você conferir. Depois, tem uma tela muito legal, gente, que tem a ver com documentos e declarações. Quando vocês fazem, por exemplo, no Word, você já tem um texto lá dizendo, se ele for uma compra e venda, tem que apresentar certidão negativa disso, tem que apresentar declaração de não sei o quê. Então, você já tem aquela lista. E dependendo do ato, você tira esse, põe esse. No Doc, você tem como pré-cadastrar toda essa lista e definir as variáveis, só para você preencher o número, a data, tá? E para cada um deles, você tem uma função. 540 para documentos, 541 para declaração dos outorgantes e 542 para a declaração dos outorgados, tá? E aí você só organiza no seu texto. Então, tem essa tela de composição do ato, onde ele vai gerar o texto, juntando todas essas funções, e você pode conferir, ver se está tudo ok, e o que tiver nessa tela, ele vai para essa função 538, e você consegue definir o cabeçalho para certidão, cabeçalho para traslado, rodapé, tá? Então, tudo isso que você digitou tem 2 botões que você pode verificar se não faltou informação para quando você for enviar os dados para a Sensec ou para a DOI. Então, digamos que faltou você preencher alguma informação lá na definição do imóvel. O botão vai ficar vermelho, então você já sabe, meio rosinha, né? Ele vai dizer assim, está faltando informação para a DOI. O validar Sensec, ou CAMP, né, no caso, para quem é de São Paulo, ou signo, que é o novo, né? Então, esses botões, eles ficam ou verdes ou rosa de acordo com o que você preencheu. E aqui tem a tela para você enviar os dados para a Sensec. Então, CEP, CESDI, RCTO, tudo é nessa tela. E a mesma coisa para a geração da DOI. Tá? Então, você pode gerar uma normal, uma retificadora ou uma canceladora. Então, basicamente, é assim que funciona o módulo de escrituras.
Vou falar um pouquinho também sobre as próximas aulas, né? Então, a próxima aula vai ser só em março, tá? Nós estamos dando um espaço de 2 em 2 meses, para que vocês se preparem para vir. E vai ser no último dia de março, na quinta-feira, vai ser sobre CRC. Então, envio de índice, geração de materialização de certidão, envio de certidão de segunda via, tudo que vocês tiverem dúvidas, comunicação, a gente vai resolver nessa aula. No mês de maio, nós vamos falar sobre o módulo financeiro, e no mês de julho, o módulo de selagem. E aí a gente vai especificar o estado, né? Cada estado tem sua particularidade, então a gente vai avisar isso com antecedência para vocês. Tá bom, gente? Agora eu vou passar novamente a palavra para o Fábio explicar direitinho qual é essa promoção que você preparou para a gente hoje, Fábio. Pessoal, então, essa promoção, como que vai funcionar? Para todos vocês que estão participando dessa Masterclass, tá? É uma oferta única para vocês, tá? Vocês vão deixar aqui o nome de vocês e o e-mail, o telefone, aqui no chat, que é amanhã, tá? Para todo mundo que deixar aqui esses dados, amanhã eu vou estar fazendo esse contato para ofertar para vocês o módulo de escrituras com o desconto de 20%, tá? Na mensalidade. Então, não dá para eu passar aqui para vocês já uma simulação de valores, porque cada cartório tem uma característica, porém, vocês vão, a partir do momento que vocês deixarem aqui os dados aqui no chat, amanhã eu vou estar fazendo contato um por um, para estar ofertando para vocês já com essa diferença no valor. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada. Agora a gente vai para a aula prática. Vamos lá, Eduardo. É com você. Bora lá. Boa noite a todos, meus amigos clientes. Ademaria, para mais uma Masterclass. Dessa vez o assunto é escrituras. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Basicamente, vão ser 4 assuntos que a gente vai passar nessa aula prática. Vou passar de forma bem tranquila cada um desses assuntos. E no final, a gente vai ter uma sessão para tirar dúvidas comigo, com o Jonatas, com o Cássio e o Edson. E vamos lá. Primeiramente, quais minutas vocês utilizam no módulo de escrituras, tá? Então, assim como as outras aulas, quem já esteve nas outras aulas já deve ter visto, mas isso serve para tudo no nosso sistema. A configuração de minutas fica sempre no menu Configurações, Definição de minutas. Beleza. Quais minutas que vocês vão utilizar? E qual a diferenciação entre elas? Na instalação de vocês vão vir essas 4 minutas aqui, ó. Eu criei 2 de teste para a gente fazer uma brincadeira aqui, alguns testes aqui durante a Masterclass. Mas vem para vocês as seguintes: composição do ato, livro, traslado, para o primeiro traslado do cliente, e certidão para segundas vias, segundos traslados, enfim. A composição do ato, ela vai ser utilizada somente para vocês utilizarem dentro do registro. A Cleide mostrou uma prévia no slide, que tem uma aba composição do ato, e ela vai ser utilizada para esse fim. As minutas que vocês utilizam para impressão são as minutas livro, traslado e certidão. É importante saber essa diferenciação para não se confundir e acabar imprimindo a composição do ato. Senão vai vir somente o recheio do bolo, e a gente quer a cobertura e todos os outros enfeites, né? Eu vou entrar na composição do ato e nas outras minutas para explicar como que a gente subdivide a minuta na escritura. A gente se preocupa muito em deixar o sistema muito versátil. Então, cada cartório vai ter um jeito diferente de fazer uma escritura, fazer um negócio de transação, tá? Então, dentro da composição do ato, vocês vão perceber que dentro dela só tem uma função. Só tem a função 640. E, conforme a gente já falou em outras aulas, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui,
o que é uma função, né? Então, se nós entramos aqui no menu Inserir Funções, aqui a gente consegue referenciar as informações que nós digitamos no registro da escritura, ou na procuração, registro civil, enfim. Todas essas informações que a gente digita podem ser referenciadas num documento para ser impresso. Então, campos e funções. O que são os campos? Os campos são aquelas informações mais básicas que a gente digita no registro. Vou mostrar, por exemplo, um que já está preenchido aqui, ó. Então, aqui nos dados iniciais, complemento da natureza é um campo que a gente pode referenciar somente essa informação. Quem lavrou, a natureza da escritura, algum tipo de informação individual, de apenas um campo. Mas se eu quiser, por exemplo, trazer diversas informações de uma vez só, como a qualificação de uma pessoa, como a negociação, então, para esse fim, nós utilizamos as funções, que elas já são um pouco mais complexas. Entrando aqui na lista de campos e funções, ele te disponibiliza todos os itens possíveis a serem utilizados em escrituras. Na composição do ato, nós usamos somente o arroba 640, que é a função que traz o negócio e transação. Se a gente clicar entre o arroba e o número, ele também te dá a descrição da função que está sendo utilizada. Começou a entrar bastante gente agora. Legal. Quem entrou não desanima. Acabamos de começar a aula prática, tá? Vamos continuando então. Então, composição do ato só vai servir para trazer as negociações e transações, tá? Eduardo, posso te Beleza. pedir uma coisa? Sim. Tem como você aumentar o zoom da tua tela para a gente ficar pequeno na hora que você for mostrar a minuta? Tá bom. Beleza. Então, eu vou mostrar a próxima minuta aqui da lista, tá, gente? Livro. Escritura e impressão. É basicamente a mesma coisa no traslado e na certidão, só muda que tem a assinatura, né, e o enunciado é um pouco diferenciado. Então, na função livro, ela vai trazer, na parte superior, as informações de livro e folha, a data, né, se a gente clicar entre a numeração, entre o arroba e o primeiro número, ele te dá a informação da função, quem está participando, complemento da natureza e tudo mais. Eu subdividi numa terceira minuta para ficar mais visível para vocês como que funciona a subdivisão dessa minuta. Então, eu vou utilizar esse exemplo aqui agora. Eu deixei coloridinho cada uma das partes. Então, como que a gente subdivide a minuta para a utilização do módulo de escrituras? Então, essa parte superior, ela vai sempre ser basicamente a mesma, tá? Então, ela vai sempre trazer as informações de livre folha, a data, qual que é o tipo de escritura, quem está fazendo parte dela, as informações de data, quem está participando e tudo mais. No meio dela, vai trazer a função 538. No slide que a Cleide passou, ela explicou, eu vou entrar em detalhes agora. O que traz a 538? Se a gente clicar entre o arroba e o número, ele vai trazer o texto com a composição do ato. Então, o que é isso? Eu vou entrar agora no registro só para mostrar para vocês a aba, tá? Opa. Deixa eu minimizar aqui. Essa aba, dentro do registro, é a composição do ato. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, do lado superior esquerdo, temos aqui o documento padrão, que é o 1, que é a composição do ato, e dentro dele só tem aquela função que traz o arroba 640, que são os negócios e transações. Nós vamos, durante essa Masterclass, fazer a edição de um negócio de transação juntos, tá? Para vocês verem como é que funciona. Mas ele traz, como vocês podem ver, somente o recheio. Tá vendo que o começo ele trazia lá, saibam, a data, né? E o 538 vai trazer esse conteúdo aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Arroba 538, então, vai trazer o conteúdo daquela aba. Tudo que vocês fizerem em edição lá, vai trazer isso para a impressão final para o cliente. Então, às vezes, vocês estão atendendo um cliente e ele quer uma alteração muito específica
para alguma informação que outros clientes não pedem. Então, a qualificação, eu não quero que saia essa informação, eu não quero que saia tal informação. Você pode editar lá na composição do ato, e isso não vai alterar para o seu modelo padrão que você usa para os clientes, lá para o seu negócio de transação. Vai alterar somente para esse ato, para esse cliente específico. Então, essa versatilidade te ajuda a atender bem os seus clientes, que são, de modo geral, um pouco mais exigentes com o texto, né? E outros clientes vão aceitar o seu modelo padrão da forma que você já deixou preparado. Na parte inferior, temos as outras funções, né, que vão trazer a finalização da escritura. Eu vou mostrar agora como fazer a edição de uma minuta no completo, tá? Opa, fechei a minuta aqui sem querer. Então, como que a gente deixa um texto desse aqui automatizado, né, como do negócio de transação? Vou mostrar para vocês. Então, a gente edita o negócio de transação em escrituras, configurações, negócio de transação, minutas. Ele vai abrir essa tela aqui. Na lista de vocês vão ter alguns negócios de exemplo. Eu trouxe um aqui que não está editado, tá? Para a gente automatizar juntos. Um exemplo. Então, tá dando para ver direitinho aí, pessoal? Sim. Legal. Para mim, deixa eu minimizar minha câmera aqui, que está me atrapalhando. Beleza. Então, temos aqui qualificação das partes. E pelos vendedores me foi dito o seguinte, que bom e justo título são senhores legítimos proprietários e únicos possuidores do imóvel, assim caracterizado. Então, nós vamos automatizar todo esse texto aqui. Então, primeiramente, a qualificação das partes. Qual função que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar a seguinte função. 650. Então, como que eu cheguei nessa função? Vocês podem clicar no F, tá? Que vai trazer as funções simples e especiais, ou apertar F2 no teclado. Você pode digitar a qualificação aqui no filtro ou o número da função diretamente. Ele já vai trazer a função. Beleza. Clicando em inserir, essa função ela é parametrizada. Então, você pode definir alguns parâmetros específicos, tá? Para ele alterar o texto de acordo com a sua necessidade. Além desses parâmetros que essa função já tem pré-definidos dentro dela, no final da Masterclass, eu vou mostrar mais algumas dicas de preferência que você pode alterar como esse texto é definido. Tá? Você pode adicionar mais informações à qualificação das pessoas ou diminuir as informações de que você traz na minuta. Então, cada cartório trabalha de um jeito, tem cartório que gosta de X informações e outros Y informações. Beleza, vou explicar essa função. Qualificação resumida das partes. Então, se você quiser que a qualificação seja resumida, por exemplo, Eduardo, casado, 29 anos, brasileiro. Se não for resumida, Eduardo, Estado Civil casado, 29 anos, nacionalidade brasileira. Essa é a diferença entre resumida e completa. As outras são bem autoexplicativas. Prefixo da qualidade em negrito. Outorgante vai sair em negrito. Nomes em maiúsculo. O nome da pessoa sai em maiúsculo. Se você quiser deixar que outros nomes fiquem em negrito ou não, tem toda uma seleção aqui, ó. Quero somente o nome da parte, o cônjuge. Todas as pessoas que fazem parte da escritura com o nome em negrito. Então, cada cartório tem seu jeito de trabalhar e a gente deixa a função bem versátil. Separador entre as partes. Então, qualificou todos os outorgantes, vai separar as partes? Pode ser uma vírgula, pode ser qualquer separador que vocês colocarem aqui, tá? Qualquer símbolo que vocês colocarem, ele aceita. Ordenação numérica, tem cartório que gosta de numerar. 1, outorgante, tal. 2, outorgado, tal. Essa é a ordenação numérica. Prefixo da ordem, é o prefixo da numeração que você deu como ordenação para a pessoa. Então,
uma informação antes do número 1 e sufixo a informação depois do número da pessoa. Reinicia a numeração, depois de qualificar todas as pessoas, ele vai reiniciar a numeração para qualificar outras pessoas. Inclui testemunha, sim ou não. Filtra a qualidade de acordo com o seu papel. É interessante eu explicar isso daqui. Se ele deixar marcado, ele vai trazer somente um número específico de qualidades das partes possíveis. Se eu deixar desmarcado, ele traz todas as qualidades existentes dentro do cadastro e do sistema. Tá bom? Ele explica aqui embaixo o seguinte: para qualificar todas as partes, não adicione nenhuma qualidade na tabela acima. Se eu adicionar aqui outorgante, ele vai qualificar somente os outorgantes. Se eu não adicionar nada, ele qualifica todas as pessoas. Para esse exemplo, eu vou deixar sem nada aqui embaixo, vou qualificar somente os outorgantes. Essa aqui é a função final. Vamos ver como é que fica na prática? Eu vou salvar e a gente já termina de editar essa funcionalidade, tá? Então, eu salvei. Vou entrar num registro agora que ele não está pronto, tá? Que é um registro que eu usei de teste para a gente. E nessa escritura de compra e venda, temos participando o João como outorgante e a Joana como outorgada. Eles estão transacionando nessa escritura uma casa, e no negócio de transação eu vou colocar aquele de exemplo que eu acabei de criar. Vou descer aqui a lista. Exemplo, ele só vai automatizar uma informação. O resto vai trazer igual. Vou aplicar. Beleza. Quando a gente gera a composição do ato, lembra? O que composição do ato traz, gente? Somente o negócio de transação. Então, ele vai trazer aqui somente a qualificação das pessoas, do jeitinho que a gente deixou lá. Como eu já tinha deixado em negrito a função inteira, ele trouxe todas as informações em negrito. Tá? É só um teste. Se vocês quisessem que trouxesse somente o nome, por exemplo, vocês não deixam a função em negrito, e dentro dos parâmetros da função, vocês marcam lá o que vocês querem em negrito ou não. Beleza, vamos continuar a automatização então, aqui do texto. Eu vou limpar esse texto aqui, a gente vai gerar ele de novo depois, e vou remover o negócio de transação. É importante eu explicar isso, gente, que toda alteração que vocês fizerem na minuta do negócio de transação, ela não altera automaticamente para que você já adicionou dentro do registro. Então, se você for fazer alterações na minuta do negócio de transação, precisa remover de dentro do registro. Tá? Então, removi, salvei. E vamos voltar aqui para a edição daquele nosso exemplo. Opa, entrei em outra aqui, um pouco mais extensa. Beleza, gente. Tem uma opção aqui para maximizar. Não vou usar ela não, acho que do jeito que está aqui já dá para a gente ver legal. Continuando então, eu vou passar agora sobre a automatização da concordância nominal dessas palavras. Tá? Então, pelos vendedores, me foi dito o seguinte: essas duas informações, pelos vendedores, podem ser automatizadas de acordo com a quantidade de pessoas e o sexo dessas pessoas que participam desse ato. Então, nós vamos utilizar uma função que são duas funções em separado que nós temos, tá? De pluralização. Temos a pluralização de bens e a pluralização de pessoas, de acordo com a qualidade da parte. Então, nós vamos utilizar para esses dois exemplos a função 651. Então, vocês vão perceber que eu selecionei aqui somente as letras O e S, que eu vou autorizar a palavra pelos, para se for uma pessoa do sexo feminino, pela, masculino, em singular, pelo, e por assim vai. Então, vamos lá, 651. Também temos aquele filtro de qualidade de acordo com o papel. Ele vai diminuir a quantidade de qualidades. Se deixar desmarcado, ele traz todas as possíveis. Vou deixar marcado isso daqui. E quem que são os vendedores numa escritura de compra e venda? Os outorgantes.
Então, vou selecionar o outorgante e eu estou automatizando a palavra pelos. Quando ela estiver no singular masculino, vai ser somente a letra O, pelo. Plural, pelo menos um homem. Letra O e S, pelos, pela e pelas. Beleza, agora a gente automatizou a concordância nominal da palavra pelo de a quantidade de pessoas que estiverem participando dessa escritura. Agora a palavra vendedores. Vamos automatizar também. Eu vou trazer desde a letra R aqui, ó. Então, essa função é possível você utilizar para qualquer tipo de concordância nominal. Vamos dizer que você vendê-los. Então, você pode selecionar desde um traço até as letras, ele vai automatizar tudo de acordo com o que você digitar dentro dos parâmetros, tá? Automatizando vendedores agora como exemplo. Quem que são os vendedores? Os outorgantes. Singular masculino, letra R, pelo menos um homem. Res, vendedor, eu selecionei desde o R, tá? Singular feminino, ra, plural todas as mulheres, ras. Então, ele vai automatizar a palavra vendedor de acordo com a quantidade de pessoas. E também essas outras informações. São, pode ser somente um outorgante. Então, é senhor, né, por exemplo. Vamos automatizar isso também. Então, insere. Vou selecionar aqui outorgante. Então, a palavra são, selecionei inteira. Se for singular masculino, é. Se é pelo menos um homem, são, opa, minúsculo. Singular feminino, é. Plural, mulheres, são. Então, já fez automatização. Senhores agora. Pode ser senhor, senhora, né? Continuando. 651. Outorgante. Singular masculino, R. Pelo menos um homem. Vendedores. Tá. Traz. E beleza. Eu acho que já deu para entender essa parte, tá? De automatização da concordância nominal das palavras, tá? Vamos agora, então, ver como é que fica na tela. Vou salvar aqui para vocês verem. Então, agora a gente automatizou a qualificação das partes e automatizou algumas palavras do texto. Vamos ver como é que fica na tela. Vou incluir aqui o negócio de transação de novo. Incluindo o exemplo. Selecionar, aplicar. E vou gerar a composição do ato. Então, agora, ele trouxe a qualificação das pessoas. E como só temos um outorgante, João Guimarães da Silva, ele qualificou aqui, ó. Ele automatizou a palavra. Pelo vendedor, me foi dito o seguinte, que por bom e justo título é senhor. Eu acho que eu deixei um R a mais lá na minuta, mas tudo bem. Legítimos, proprietários. Então, eu automatizei somente até é senhor. E eu acabei esquecendo um R lá, mas tudo bem. Vamos corrigir isso e automatizar o restante. E a gente finaliza esse teste, tá, gente? Vou salvar aqui. Então, para quem não estava aqui, eu vi que algumas pessoas entraram. Toda alteração na minuta de negócio e transação é necessário que vocês removam o negócio e transação para depois incluir novamente no registro para ele sofrer alteração do que você fez a edição lá na minuta de negócio e transação. Beleza, vamos lá. Minimizar aqui e vamos agora continuar a edição aqui do exemplo. Opa. Remover o senhor aqui, para ele ficar certinho. Vou desmarcar o negrito aqui, para ele não ficar mais em negrito lá. Acaba ficando um pouco confuso o texto, né? E agora,
Eu não vou automatizar o restante da concordância nominal dessas palavras, que acho que já deu para entender, né? Qualquer dúvida, podem tirar dúvida depois sobre isso, tá? E vamos agora para a qualificação dos imóveis, os bens imóveis que fazem parte da escritura. Essa função que nós vamos utilizar aqui, ó, é a pluralização de bens. Opa, desculpa. Imóveis. Caracterização dos imóveis. Estava com a pluralização na cabeça. Função 622, anotem aí, tá, gente? Então, essa função também é parametrizada, tá? Tem uma ordem dos elementos. Como que eles vão quais informações ele vai trazer primeiro? A ordem, a ordenação, se tivessem 2 imóveis, imóvel 1, imóvel 2. Descrição sucinta. Do lado do tipo de bem, ele tem um campo com a descrição sucinta. Descrição completa. Na parte inferior de um bem escriturado, ele tem uma descrição completa. E também a forma de aquisição. Importante, isso aqui é relativamente recente, tem um separador. Então, quando a gente inclui essa função, ele automaticamente inclui um espaço entre as informações. Então, você clica 2 vezes, ele já tem um espaço dentro de cada uma dessas informações, tá? Quais bens vamos caracterizar? Por mais que o nome da função seja caracterização dos imóveis, nem sempre os bens de uma escritura são somente bens imóveis, né? Eles podem ser imóveis ou outros bens. Então, por padrão, ele traz ambos, mas pode ser uma conta corrente, pode ser joias, pode ser infinitas coisas, né? Ordenação de bens, prefixo da ordem, se você quiser que saia a ordenação. Por exemplo, vamos dizer que tem uma escritura de inventário, né, que tem muitos bens envolvidos. Então, você pode trazer uma ordenação e colocar um prefixo, por exemplo. Qual a informação antes do número de cada bem? Pode ser um traço, pode ser um colchetes, enfim, qualquer informação que você digitar aqui, ele vai trazer antes do número do bem. Ordem em negrito, 1 em negrito, por exemplo. Descrição sucinta em negrito. Inserir prefixo na forma de aquisição também. Obter imóvel específico. Deixar o valor 0 para trazer todos os imóveis. Então, se você quiser, por exemplo, se você estiver fazendo um negócio de transação em que você define coisas específicas sobre um imóvel, então, essa partilha desse imóvel vai ser somente referente ao terreno tal, e o restante dos imóveis eles vão ser referenciados na sua negociação um pouco depois no texto. Então, você pode trazer um específico. Ele vai trazer a ordenação que você cadastrou lá. Para esse caso, vamos trazer todos os imóveis. Então, essa é a função finalizada. Vou deixar ela fora do negrito aqui para vocês verem. Vamos salvar. E vamos ver como ela fica impressa. Então, antes de eu colocar, vou mostrar para vocês qual imóvel eu deixei cadastrado aqui, ó. Então, deixei uma casa. Então, ela vai ter ordenação 1, que a gente só tem um imóvel cadastrado. A descrição sucinta dela é que é uma casa. A descrição completa é todas essas informações aqui, qual rua, onde está situado, tal. Forma de aquisição, foi adquirida à vista, no valor tal. Tudo isso aqui, você pode gerar a descrição completa, mas ele também deixa você digitar com o seu texto, tá? Você mesmo pode digitar. O sistema é muito versátil. Então, vamos incluir agora de novo aquele negócio de transação. Por que que a gente está incluindo de novo? A gente fez alteração no texto. Vou aplicar. E vamos gerar a composição do ato mais uma vez. Então, lembrando, eu vi que bastante gente entrou. A composição do ato vai sempre trazer o texto do negócio, transação. Tá? É o recheio do bolo. Gerar o texto. Beleza, estamos agora com bastante automatização do texto. Então, vocês já têm uma ideia do quanto vocês podem automatizar no texto de vocês. Eu vejo em muita serventia que eu faço visita técnica, vocês com uma grande variedade de minutas em Word, em outros
softwares de edição de texto, com essas informações que são variáveis em cores diferentes, com traços, asteriscos e tudo mais. Tudo isso é muito costume do cartório utilizar, mas isso pode gerar muito erro humano. Então, você automatizar num sistema, você pode colocar um funcionário aí do cartório para fazer com mais segurança. Um sistema que gera logs de acesso, logs de impressões. Você, com todas essas informações de segurança, fica muito mais seguro fazer um ato de escritura por um sistema do que pelo Word, né? Então, nós automatizamos agora o texto da casa e ficou aqui embaixo, aqui, ó. Uma casa, aqui, ó, assim caracterizado. Uma casa adquirida à vista, na rua tal. Beleza, pessoal? É assim que fica automatizado o negócio de transação. Agora, eu vou mostrar para vocês as minutas impressas, como é que elas ficam. Então, salvei aqui, tá? Eu vou utilizar, para ficar bem separadinho o texto, né, a minuta de teste aqui da Masterclass. Para quem chegou agora aí na Masterclass, as minutas que vêm no padrão para vocês são composição do ato, essas vocês não imprimem, vocês só utilizam para gerar o texto da composição do ato. Livro, para fazer a impressão do livro. Traslado, para o primeiro traslado do cliente. Certidão de escritura, para uma segunda via, né, futura. E essa aqui eu criei para a gente fazer um pequeno teste. Então, essa informação em azul sempre vai ter na parte superior do seu texto. Ela é editável também, então vocês podem fazer toda a edição lá. E qualquer dúvida sobre essa edição nessa parte da minuta, vocês podem tirar com a gente depois. Vai ter um espaço aqui para tirar dúvidas. Então, eu separei com asteriscos em vermelho, tá, a função 538, que traz o texto lá da composição do ato. Então, temos aqui, ó, a qualificação das pessoas, a qualificação dos imóveis e aquela automatização que a gente fez do texto. Exatamente o texto que está lá na composição do ato veio para cá. E aqui embaixo as informações que vieram na parte inferior da minuta que vem por padrão no texto de vocês. Então, tem aquele texto de finalização, tá? As assinaturas, data e mais uma assinatura aqui final. Vou fazer um zoom aqui, que eu acho que eu esqueci até que dar o zoom para vocês. 150% é o ideal. Então, essa parte é a que vem o enunciado, que sempre vem por padrão. Aqui o texto da função 538, que traz da aba composição do ato. E aqui é a finalização do texto. Beleza, gente? Então, por que eu estou mostrando assim para vocês? Quando vocês vão fazer a impressão final e entregar para o cliente, vocês fazem aquela leitura, né, para passar para a pessoa. Nossa, tem uma informação que está errada aqui nessa parte que está azul. Onde que eu arrumo? Então, se tiver nessa parte superior do texto, vocês vão arrumar na minuta de impressão, no livro. Então, lá em configurações, definição de minutas, edita a minuta e altera aqui. Se tiver aqui no meio, vocês vão alterar onde? Lá na composição do ato, que fica onde? Dentro do registro. E se tiver na parte final, na parte de finalização, vocês alteram também dentro da minuta de impressão. Beleza, gente? Agora, para finalizar, eu vou trazer para vocês algumas funções que são mais utilizadas no dia a dia do cartório. Tá? Vou fechar aqui essa impressão. Aliás, vou minimizar, né? Beleza. Eu trouxe uma terceira minuta aqui. Opa, tá aqui embaixo. Essa daqui, ó. Nessa minuta, eu deixei separado algumas funções que vão facilitar a vida de vocês para automatização do texto. Por padrão, grande maioria delas já vão vir já nas minutas de impressão de vocês. Mas vai que por algum motivo alguém fez alguma edição ou vocês estão com uma versão mais antiga do sistema que não vinha essas minutas, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente inclui para vocês, tá? E vou falar sobre algumas delas. Então, a 538,
é aquela função que traz o texto da composição do ato. Tá? Então, vem aqui em inserir, funções, campos ou funções, composição, é a função número 538. É bom vocês anotarem aí que essas funções a gente utiliza bastante. Eu vou colocar a função de cada uma delas e vou alterar a cor. Eu vou fazer um teste de impressão para vocês verem como fica cada uma delas, tá? Então, eu vou deixar essa 538 com uma cor diferente. Isso vocês podem fazer no próprio editor aqui, tá? Ele tem um editor bem parecido com o Word. Hall de documentos. Tem lá dentro do registro da escritura, tem uma aba específica para hall de documentos, onde vocês podem cadastrar os documentos que são apresentados pelas partes. Retorna o texto de hall de documentos. Vou deixar isso aqui com uma cor diferente também, para vocês verem. Deixar em verde. As declarações, os outorgantes, os outorgados. Deixar cada um de uma cor diferente, para vocês verem como é que fica. Então, declaração dos outorgantes. Vou deixar em vermelho. Opa. Declaração dos outorgados, 542. Tudo isso que a gente está fazendo vai ser filmado, vai ficar disponível lá no YouTube depois, tá, gente? E vocês podem tirar dúvidas também agora no fim da Masterclass. Isso aqui acho que ficou muito opaca. Vou deixar em roxo. Função de assinantes do ato. Essa aqui é importante eu explicar como é que ela funciona. Então, 605 assinantes do ato. Ela tem alguns parâmetros. Então, todas as funções que a gente fez aqui para o módulo de escrituras, elas são bem autoexplicativas. Mas como cada cartório trabalha de uma forma, a gente procura deixar o mais alterável possível a sua minuta. Então, se você quer que os assinantes do ato, o nome e a função saiam na mesma linha, você pode deixar os valores entre sim, não, quantidade de linhas entre nomes, quantos espaços de linhas entre cada nome vai ser dado. Nome sempre em letras maiúsculas, ou seja, o nome da pessoa que sai embaixo da linha, sai sempre em maiúsculo. Linha sobre o nome, ou seja, se quer que saia a linha sobre o nome ou não. A maioria vai colocar sim, né? Quer aquela linha já feita. O quadrinho para o polegar. Às vezes a pessoa não pode assinar ou não sabe assinar. Então, tem o quadro para polegar. O nome de quem subscreveu. Identifica os assinantes a rogo, sim ou não. Assinantes do cartório primeiro, ou seja, os funcionários em cima, clientes abaixo. Se colocar em não, clientes acima, assinantes do cartório abaixo. E assim que ela fica, vou deixar ela também numa corzinha aqui diferente. A caracterização dos imóveis, essa eu expliquei lá no negócio de transação. Todas essas informações referentes à negociação, eu sempre vou recomendar que vocês coloquem dentro das minutas aqui do negócio transação, tá? Então, dentro da minuta de impressão, realmente são mais essas informações que são praticamente imutáveis, que sempre não vão variar muito. Então, as declarações, a composição do ato sempre vai estar presente, né? Então, como a gente já apresentou isso daqui, eu vou, inclusive, excluir aqui da lista. A pluralização de bens, essa aqui a gente não mostrou, mas é muito legal. 625, retorna o texto com a pluralização de acordo com o número de bens. Então, ele vai trazer a pluralização dos imóveis de acordo com o tipo de bem e qual a informação que você quer que saia no singular e no plural. Por padrão, o plural de tudo é com S, mas vocês podem alterar essa informação aqui.
deixar ela numa cor diferente para vocês verem também. As informações sobre o livro e folha, né? Isso aqui a gente explicou na última aula de procurações. É basicamente a mesma função, tá, gente? 634. Então, ele deixa você trazer as informações do livro e folha com alguns parâmetros. Se você quer um prefixo, um separador entre o nome e o livro. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. Pronto. Ó. Um separador entre as páginas inicial e final. Numerar a página final. Retorna somente a página final. Incluir o número do ato. Tem cartório que numera o ato. Tem cartório que só tem o livro e folha. Ou somente a folha, no caso. Separador entre livro e página. Pode ser uma vírgula ou um traço, né? O que você colocar aqui, ele vai incluir como separador. Vou deixar aqui em azul. Negócio e transação. Então, é aquela função que fica onde? Na minuta de composição do ato. Então, vocês sempre vão utilizar lá, tá? Vou deixar ela para fora aqui. Qualificação das partes, a gente viu lá também, naquele exemplo do negócio e transação. A pluralização de pessoas, 651, que é aquela concordância nominal nas palavras. Essa aqui vocês podem sim utilizar aqui na minuta, mas teria que ter um exemplo aqui. A gente já utilizou no negócio de transação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre concordância nominal com essa função 651, vocês podem trazer na seção de dúvidas, tá? Para a gente não se estender muito. E a 652, que traz somente os nomes das partes. Essa função se utiliza principalmente nas frases de início, em quem está participando, né? Escritura que bem faz parte tal pessoa, né? Então, é a 652. Ele vai trazer as partes de acordo com o que você selecionar. Você pode trazer somente uma parte específica, ou se você deixar em branco, ele traz todas as pessoas que fazem parte. Beleza, gente? Vou fazer um pequeno teste aqui de impressão para vocês verem cada uma dessas funções, tá? Numa cor diferente, tá? E vou deixar assim, ó. Deixar em cima de cada uma delas o nome de cada uma para vocês verem como é que fica. Rapidinho, só um minutinho. Pronto. Vou fazer uma impressão agora com essa minuta para vocês verem como é que fica na tela. Então, vou ver aqui no imprimir. Teste Masterclass. Beleza, então, a 538 da composição do ato, ele vai trazer a informação que está lá na aba composição do ato. O hall de documentos, ele traz o que está na aba hall de documentos. Declaração dos outorgantes, somente o que o outorgante declarou. Então, essa é uma informação que está lá na aba dos outorgantes. A declaração dos outorgados. Assinantes do ato. Trouxe aqui do jeito que eu deixei a configuração. Coloquei a linha, assinatura, vocês podem deixar abaixo, né? Eu acho que eu coloquei, para não colocar a linha sobre o nome, coloquei a linha do lado. Informação do livro e folha e as partes, o nome das partes de acordo com a parte selecionada. Beleza, gente? Por enquanto, é basicamente isso. Eu vou passar agora para o pessoal meus colegas do suporte, implantações, para eles tirarem dúvidas de vocês, qualquer dúvida que ficou aqui na Masterclass. E é só.
Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Obrigada, Eduardo. Vamos lá, Cássio, vamos responder as perguntas do pessoal. Sim, vamos lá. Aqui no bate-papo, fizeram a Lourdes, né? Fez 2 colocações aqui. Então, vamos começar por essas colocações do bate-papo. E depois a gente libera o áudio para que todo mundo possa fazer as perguntas agora ao vivo, quem não quis mandar ali no bate-papo. A Lourdes, ela fez um primeiro questionamento em relação na escritura de união. Ela falou o seguinte: na escritura de união estável tem testemunha, mas no programa não tem. Sempre tem que colocar como interveniente para poder puxar as assinaturas. Podemos acrescentar. Vou pedir que o Edson mostre para a gente essa parte. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lourdes. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E aí eu vou mostrar para você que, na verdade, o sistema ele já tem a opção para colocar esse participante. Deixa eu compartilhar aqui. Só me sinalizem aí se estiver aparecendo para vocês. Tá aparecendo. Certinho. Ó, então aqui eu estou como se eu estivesse dando início a uma escritura, né? Eu até coloquei aqui a natureza como união estável. Vamos lá. Então aqui na aba das partes, eu tenho aqui toda a qualificação dos participantes e nessa tela aqui eu posso selecionar qualquer um dos participantes e posso clicar aqui, ó, nesse botãozinho abaixo ou apertar a tecla de atalho F8. Tá? Então, ó, aqui eu posso adicionar a testemunha, conforme a Lourdes mencionou, né? Tem a opção sim dentro da escrituras. Provavelmente acho que ela estava tentando inserir como uma qualificação igual outorgante, outorgado, né? Que não estava aparecendo. Mas a partir de testemunhas, ele já fica aqui abaixo aqui para poder adicionar. Tá? Maravilha, Edson. Obrigado. Inclusive, gente... Isso. Fala aí, Jonas. Acho que você vai falar a mesma coisa que eu ia falar. Pode falar. Não, vai Não, lá. pode falar. Você começou. Pode ir. Não, eu só ia falar que a testemunha, às vezes causa confusão mesmo, porque a testemunha não é ali uma parte igual às outras partes, né? Outorgante ou outorgado. A testemunha, ela é testemunha de alguém que está sendo outorgante ou outorgado. Então, por isso que ela vem com o botãozinho ali. Você clica na parte, no outorgante ou outorgado, e clica em testemunha. Aí você está dizendo para o sistema que aquela testemunha é daquela parte. Depois, a outra parte. Testemunha de novo, testemunha daquela outra parte. Era isso que você ia falar, Jonatas? Isso, também, exatamente. Também ia comentar que testemunha não faz parte da listagem de qualidades, né, previstas pela CENSEC. Por isso que não aparece quando você tenta adicionar, como se fosse um outorgante, um outorgado, um requerente, assim por diante. Tem que incluir exatamente como o Edson mostrou, através do F8. Isso. Libera o áudio da Lourdes aí. Eu ia comentar aqui agora que a Lourdes estava pedindo. Pode falar, Lourdes, eu vou liberar aqui para você. Espera só um minutinho. Pode liberar seu áudio e aí pode fazer a pergunta. Pode falar. Deixa eu explicar melhor. Estão me ouvindo bem? Sim. No caso, na escritura, a testemunha, nesse caso, ela precisa ser qualificada. A declaração de união estável, ela é citada, eles vão declarar que convivem há 10 anos, e abaixo, aí vai falar a questão dos direitos dele, tudinho, os pontos, e abaixo vai estar qualificado 2 testemunhas. E ela tanto precisa ser qualificada, como ela precisa da assinatura lá embaixo. Por isso que ela não seria uma testemunha em questão de mão trêmula ou de não ser alfabetizado. Ela é literalmente testemunha que eles convivem há 10 anos. E ela não é testemunha por questão de não ser alfabetizado ou de mão trêmula ou algo do gênero, como acontece em procuração. Está entendendo? Então, por isso que eu falei que nós não conseguimos qualificar a testemunha e, consequentemente, puxar a assinatura. Se for a testemunha, de fato, como arrogo, é possível, de fato, mas testemunha do ato, que está lá assinando na escritura, igualmente os declarantes, os outorgantes, não consegue, porque lá na qualificação não tem. Então, o que é que a gente faz? A gente
cita a testemunha, qualifica ele como interveniente e na composição do ato a gente modifica. Entendeu? Porque, do contrário, não puxa as assinaturas das testemunhas, que essas são 2 testemunhas que vai sair abaixo dos 2 declarantes. Então, é assim, esse é meu questionamento. Tá bom? Achei que falando fica mais fácil de compreender. Ah, sim, com Ô, certeza. Lourdes, deixa eu só fazer uma Pode pergunta falar. para você. Nesse caso, é quando é anuente ou não tem nada a ver com anuente? É testemunha Não, mesmo? testemunha mesmo. A Tá. declaração de união estável, por exemplo, eu sou civilmente, eu sou casada, mas vamos supor que eu não seja casada, não fosse casada. Eu e meu marido vamos até o cartório, né, a pessoa com quem eu convivo, e nós vamos declarar que convivemos aos referidos 10 anos. Então, nós levamos 2 vizinhos que saiba que a gente convive há 10 anos. Eles carregam a responsabilidade jurídica, né? O peso, vamos falar assim popularmente, da responsabilidade de estarem dizendo que, de fato, sabem que aquele casal convivem. Além do casal declarar, as testemunhas, essas 2 testemunhas, elas também declaram que eles convivem. E é necessário que sejam os vizinhos, porque eles sabem que, de fato, aquelas pessoas convivem. Então, não seria essa testemunha como foi explicado. Eu estava aqui impaciente e já disse, eu vou esperar ele terminar de falar para compreender, porque vocês estão entendendo como se fosse testemunha de um arrogo, e não é. É testemunha do ato mesmo. Poderia ter a testemunha de que eles convivem há 10 anos, como, por exemplo, eles não são alfabetizados, e teria que ter essas outras testemunhas, que seria o arrogo, compreendeu? Sim, entendi. Sim, Lourdes. Na verdade, o sistema ele tem a possibilidade de você criar uma qualificação. Tá? Então, Pronto, apesar dele... então eu acho que eu não me expressei bem. Então, me ensinem aí essa qualificação onde a gente Sim. poderia inserir. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Ok. Carregou? Carregou. Vamos lá. Então, dentro do módulo de escrituras, em configurações, cadastro de qualidade. Tá? Então, aqui, normalmente ele vai vir com várias opções já cadastradas, mas é possível eu ou editar uma que já existe ou inserir uma nova. Tá? Então, aqui basta, para eu poder cadastrar uma nova, basta eu colocar a descrição, como ele tem que ir para o SENSEC e clicar em salvar. Né? Normalmente, essas que estão em itálico, né, já são padrão do sistema, e essas daqui, como eu estou com um projeto paralelo, fazendo algumas minutas, foi eu que cadastrei, outorgado donatário, outorgado locatário, então é possível cadastrar uma qualificação, tranquilo. Tá? E além de cadastrar essa qualidade, também é possível vincular essa qualidade a um determinado tipo de ato. Né? Então eu posso selecionar aqui qual é a qualificação e selecionar um ato específico aqui, dizendo que vai participar somente daquele tipo de ato. Ok? Posso agregar uma informação para Lourdes? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, vai lá, Sim. Jonas. Sim, Fala aí, João. vai lá. Ainda assim, pela explicação da Lourdes, parece que ela pode usar aquele botão. Porque, assim, a testemunha é diferente do assinante arrogo. Para incluir um assinante arrogo, aí sim, clica na parte, pressiona o F7, né? Porque daí vai chegar naquela parte de qualificação e depois vai abrir uma tela semelhante, onde você coloca o motivo do arrogo, se quer inserir o quadro para polegar e assim por diante. Mas quando você cadastra uma testemunha, não precisa selecionar aquela justificativa. Aquilo não é obrigatório. Você pode só qualificar a testemunha. Se quiser colocar alguma informação adicional, pode usar aquele campo de observações, não tem problema. Aquilo não tem relação com o assinante arrogo, para ver se tem alguma deficiência, se é analfabeto, aquilo não tem relação com isso. É diferente da inclusão da qualificação do assinante arrogo. E se na sua minuta tiver a função 605, vai chamar essa testemunha para assinar sim. Dá para Você colocar... tem como mostrar na tela para ela, por gentileza, Jonatas? É melhor o Edson mostrar. Compartilha a sua tela aí, Edson. Por gentileza.
O que ela está dizendo também é se ele vai qualificar aquela função 650, ela tem uma opção lá para dizer qualifica testemunhas. Isso. Pode ser que no seu texto, na sua minuta, ô Lourdes, não esteja marcando que é para imprimir a testemunha na função 650. Pode ser isso. Exatamente. Podem até ignorar aquela opção ali que vocês estão vendo. Talvez aquele ali tenha sido cadastrado para usar no assinante arrobo. Mas assim que vocês qualificam uma testemunha, não precisam usar esses detalhes aí de baixo. Podem até ignorar essa justificativa, podem inserir uma observação e confirmar. Exatamente como a Cleide falou. De acordo com a configuração da minuta, ela vai ser tanto qualificada, como também vai aparecer para assinar, caso a sua minuta tenha a função 605. Um adendo, gente, Edson, é possível vai, também cadastrar novas justificativas. Aquelas ali vêm por padrão no sistema, tá? Mas em escrituras, configurações, justificativas de testemunhas, é possível vocês cadastrarem mais tipos de justificativas diferentes. Eu ia falar justamente isso que o Edu falou. Então, assim, basicamente dá para usar as duas opções. Aqui o Edson disse, né, de cadastrar uma nova qualidade e colocar a pessoa como, essa testemunha como uma parte mesmo, integrante ali da escritura e uma qualidade, essa qualidade personalizada, ou então usar o campo próprio ali, a função F8, né, o testemunhas, que também vai chamar lá na função 650. Acho que o Edson deve estar fazendo isso agora para mostrar aí para a gente. Aqui, ó, a Maria só não saiu a qualificação dela, mas ela está aqui, ó, a linha para ela poder assinar. Ela é uma testemunha. Se você puder mostrar a inclusão da função 650 de novo, aonde que tem que marcar que é para incluir a testemunha? Exatamente. Na verdade, isso aqui fica junto na mesma função dos assinantes. Lá ele já tem um parâmetro lá para trazer todos os assinantes. Ó, vou abrir a minuta aqui, ó. Já estou com ela aberta. Se ela se refere ao negócio de transação, onde tem a 650. O negócio de transação? Isso. O que foi utilizado nesse registro e altera ele. Pode colocar separado para facilitar a visualização. Isso, coloca lá embaixo. Ali, ó. O quadradinho. Incluir, Da direita. é o último. Incluir testemunhas. Isso. É aí. Talvez no seu Doc Windows esse parâmetro esteja desmarcado, Lourdes. Talvez seja por isso. É importante lembrar também de manter o doc sempre atualizado, né? Porque às vezes uma opção aí não tem numa versão mais antiga. Então, se você tentar refazer essa função, a 650, e não aparecer, pode ser que o doc esteja desatualizado, é importante atualizar. Exatamente. E Na se tiver... segunda-feira eu faço esse teste, assim que eu chegar no cartório. Tá E ótimo. qualquer dificuldade, pode entrar em contato com a gente te ajuda. Não, eu sempre ligo para vocês, nem se preocupe, não. E agora, a partir das 8h30, eu não costumo ficar com dúvida, não. Excelente, isso mesmo. Eu ia comentar para ligar amanhã já, viu, Lourdes? Amanhã... Amanhã eu preciso fazer teste, eu posso voltar com o cartório quando eu estiver tranquilinha. Ela está suspeita de Covid, é verdade. Estou em isolamento. Tranquilo. Mais alguma pergunta? Então, tem mais uma da própria Lourdes, um comentário que ela fez aqui, vou pedir para o Jonatas até responder. Ela disse o seguinte: as correções, foi uma parte do vídeo onde o Edu estava falando sobre corrigir o texto e tal. Ela disse as correções deveriam ser feitas na composição do ato, como acontece em procurações, iria simplificar. Certo. Na verdade, Lourdes, o funcionamento do módulo de procurações é idêntico ao de escrituras. Pode ver que em ambas as inclusões, você vai se deparar com a abinha ali, composição do ato. Então, dá para corrigir através daquela aba e já emitir o traslado do livro? Dá, sem problemas. Só que, se você faz isso, a informação vai continuar errada no seu registro. Ou, quando você for imprimir uma nova escritura, vai continuar saindo a informação incorreta. Por isso que o ideal, ao invés de simplesmente ir ali na composição do ato, corrigir a informação errada e já imprimir,
é achar onde está o erro. Esse erro foi alguma informação preenchida incorretamente em uma daquelas abas, outorgante, outorgado? Não é? Ok, será que esse erro não está no texto do meu negócio e transação? Então já compensa deixar padronizado. Aí sim, gera o texto de novo e dali para frente sempre vai vir com essa correção. Mas a lógica é a mesma. A única diferença é que no Escrituras a gente arruma no negócio e transação. Já no Procurações a gente arruma nos poderes. Essa é a única diferença. Tá bom? Então é isso. Tudo bem, Lourdes? Seu questionamento era justamente sobre essa questão? Tá, ela disse pelo bate-papo ali até agora sim, então tranquilo. Getúlio também pediu a fala, pode liberar aí o áudio, Getúlio, falar com a gente. Já mandei um comandinho aqui para ele liberar o áudio lá. Agora foi. Entrou? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Opa, Getúlio, bem-vindo. Boa noite, rapaz. Tudo bom? Duas coisas bem rápida. Eu achei muito interessante esse módulo de notas, porque aqui é RCPN puro, eu não tenho notas, né? Mas teria como a gente... Eu observei hoje quando você emite o termo de casamento, quando tem solteiro, solteira, sai sempre padrão solteiro. Aquela função que ele colocou, você tinha para o para, tem esse módulo no RCPN? Aquela função onde você qualifica se é masculino, feminino, ou é só no módulo de notas isso? Tem sim. Eu fugi um pouquinho do assunto, mas tem. Você pode testar com a função 606, tá? Se quiser anotar aí. 606. Ela consegue validar certinho. De acordo com o sexo do registrado, se vai sair masculino, feminino e assim por diante. Perfeito. Tá bom? E só mais uma coisa. Eu solicitei o suporte, né? Mas não foi possível. Então, amanhã, vocês ligam às 9 horas, mas eu preciso que não liguem amanhã, porque eu vou ter casamento em online. Se puder ser depois das 10, eu agradeço. Pode ser? Anotado. Com respeito de vocês entrarem na hora que eu estiver com o juiz e as partes. Mas avisa o pessoal, por favor, tá bom? Tudo bem, Getúlio. A partir das 10. Obrigado, hein? Nós que agradecemos a participação, Getúlio. Obrigado. Se mais alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser participar, pode abrir o áudio, está liberado aí para vocês mesmos controlarem o áudio. Então, a gente fica feliz com a participação de todos. Eu queria só falar uma coisa, enquanto ninguém se manifesta, quando você está no começo, quando você está começando a usar, tem gente que fala assim, não começo a usar porque eu não tenho minhas minutas prontas. É importante que você comece, faz qualificação primeiro, faz a caracterização dos imóveis, e depois pode usar esse recurso que a Lourdes falou, de ajustar as outras coisas ali na tela de composição do ato. Aí, na próxima, você já inclui mais uma coisa, uma função para assinante, entendeu? E porque você não precisa não usar o programa, porque não tem todas as minutas configuradas, né, Jonatas? É um processo, isso é uma coisa que demora, não pode fazer isso com um balcão lotado, né? Então, a gente orienta que você comece usando o programa para incluir as partes, para incluir os dados do imóvel, para você alimentar a DOI, a SENSEC, entendeu? Tem aquela tela lá de composição do ato, você pode digitar, aí salva lá para ninguém alterar. Aí, na semana que vem, você já usa mais uma função, e depois você vai ver que o negócio é legal ir arrumando, né? Então, muita gente fala assim, não, demora. Demora, é trabalhoso, mas depois você fica do jeitinho que você gosta, com a fonte que você gosta, com o texto que você gosta, né? Nós estamos fazendo um trabalho de digitalização de um livro. O Edson, você tem o livro aí ou não? Está aí com você? Se o Edson tivesse o livro, a gente queria até mostrar. Mas ele tem feito um trabalho de desenvolver várias minutas, depois a gente vai comercializar isso para vocês, né? Um pacote de várias minutas, todas prontas, já configuradas, baseado num livro, né? Então, é isso, é um processo. Então, não tenha medo, né, de ousar
e configurar. E entre em contato com o suporte, a gente terá um prazer enorme em ajudar vocês. Tá bom? Então, lembrando que a partir de segunda-feira, o suporte, a parte de atendimento ao telefone, começa a partir das 8h30, tá? Então, se vocês precisam de suporte logo cedo, a partir do dia 31, pode ligar a partir das 8h30. Lembrando que é só o telefone que começa a atender a partir das 8h30, tá? Se você precisar falar no chat ou no WhatsApp, eles só começam a atender a partir das 9, tá bom, gente? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Essa Masterclass vai ficar gravada. E aí vocês podem assistir de novo, né? Para recuperar o que perdeu, o que a gente falou rápido, né? E eu pretendo também mandar um resuminho para vocês, para o e-mail de vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Oi. Eu acho que é bom até o Fábio também reforçar a mensagem dele aí, porque teve bastante pessoas que entrou depois. Cadê o Fábio? O Fábio está por aí? Já tá pegando o fone ali, tá pegando o fone. O Fábio já está nas vendas já, né, Fábio? Já começou a vender já. Já retornou para alguns clientes ali. Libera o som pra gente aí, ó. Tá mutado aí, Fábio. Tira o mute aí. Você tá liberado agora. Agora não fui eu que bloqueei. Agora sim. Bom, pessoal, fico feliz aí pelo pessoal que entrou depois também, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiram acompanhar aí as explicações do Edu, né? E teve esse acréscimo aí também, né? Enriquecedor aí com as dúvidas do Lourdes que foram sanadas aí, com a ajuda do Cássio, Edson, Jonatas, né? Pessoal, então, falando aqui para vocês da oferta, tá? Especial, somente para a contratação amanhã, tá? Então, vocês vão deixar aqui o nome de vocês no chat, tá? O telefone e o cartório que vocês trabalham, tá? Então, é uma oferta, repetindo, somente para amanhã. Então, para quem contratar o módulo de escrituras amanhã, 20% de desconto. Não conseguir fazer o contato, vai falar com a gente a partir de segunda-feira. Segunda-feira já volta ao valor normal. Então, é oferta exclusiva para amanhã. Tá bom, pessoal? Amanhã é sexta, né, Fábio? Isso. É uma Black Friday. Uma Black Friday em janeiro. Perfeito. Aproveitando também, deixa eu só comentar aqui, eu mandei no chat, não sei se todo mundo viu, mas o nosso o canal do YouTube, se você procurar no YouTube D Maria, é DE, tá? D Maria, tem muita gente às vezes que eu vejo colocando só D mudo, né? É DE, D, né? Maria Software no YouTube. É o nosso canal, aí se inscreve lá, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo. A gente está com uma equipe agora dedicada a fazer conteúdo para as redes sociais, Instagram, YouTube. Então também no Instagram também é a mesma coisa, Demaria Software, se puder seguir. A gente está sempre lançando conteúdo lá no Instagram, acho que quase todo dia tem alguma coisa que o pessoal posta. No YouTube é um pouco menos frequente, mas também vai ter a Masterclass, vai ser publicada lá, assim como tem a playlist das Masterclasses que já passaram, então dá para encontrar lá. No chat ali a gente colocou o link, o Edu colocou o link direto, só clicar ali, quem tiver pelo computador, ou até acho que pelo telefone também, pelo celular, só clicar ali que já vai abrir direto lá no YouTube. Perfeito! Gente, foi rapidinho, né? Mas eu amo esse encontro com vocês, né? Depois a gente vai até repensar se esse horário é bom para todo mundo, mas a gente vai continuar e eu agradeço demais a presença de vocês, ver o rostinho de vocês é muito legal. Gente, tenham uma boa noite. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Cássio, Fábio, Jonatas e Edson. Essa equipe está aqui à disposição de vocês. Eu estou aqui na ouvidoria, quiser falar comigo, estou com os ouvidos bem abertos para ouvir vocês. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.